fazer essa parte, né, das questões emocionais, todas que envolvem a questão da alimentação, obviamente tirar essas questões de estresse, aliviar algumas questões emocionais que fazem com que a pessoa tenha comportamentos compulsivos com a alimentação. Uma coisa que vai me chamar a atenção, ela falou, olha, doutor, depois do almoço eu preciso do doce. E aí, o que vamos fazer? Qual a estratégia aí pra gente tirar... A gente nunca precisa de doce, a gente não precisa. O doce, no caso aí, ele serve como analgésico para uma dor nas costas, por exemplo. Aí você usa aquele doce para aliviar alguma tensão. Mas a gente tem outras formas de aliviar essa tensão fora do doce. A gente, com reprogramação, consegue modificar isso rapidamente. A mente é tudo. É. E vamos lá, fortalecer corpo, saúde, a mente e, com certeza, os hábitos. Quebrar hábitos ruins, estabelecer. Importante. Como é que funciona essa questão dos hábitos? Tá? Eu lembro muito bem os pacientes que a gente acompanha, duas jovens que tinham a questão do excesso de peso, crianças, e que você foi até abordado em relação, vai ter um aniversário infantil, já estava no meio do tratamento, só um pedacinho de bolo pode? Como é que você foi sua abordagem, vou ver sua resposta. Esse é um ponto, é a questão, não pode. A pessoa está no processo de mudança de um hábito completamente neurológico. E nesse processo neurológico, já está criando essas conexões, é preciso reforçar essas conexões. Então ela está aprendendo a não precisar mais daquilo. E aí se você reforça, simplesmente, só um pedacinho, é uma vez perdida, ela indo tão bem, você está ensinando o cérebro dela que... Uma recompensa, né? É uma recompensa totalmente errada. A comida nunca deve ser utilizada como recompensa, jamais. Quebra o hábito, não é que é proibida, é por um período, existe um período, normalmente eu vou estabelecer 40 dias. Mas depois desse período se pode reajustar, reprogramar, mas realmente no meio do projeto, você quebrar exceções, você, infelizmente, a sua chance de sabotar e desistir é muito grande. Fazendo uma comparação um pouco mais drástica, um pouco mais pesada, às vezes a gente pode comparar um pouco com a situação do alcoólatra. O cara tá ali deixando de ingerir bebida alcoólica durante 2, 3 meses e alguém fala, você tá indo bem, agora toma só essa dose. Então só aquela dosezinha vai lembrar o cérebro dele todo um caminho que ele percorreu durante anos. Então aquele hábito que foi criado antes não foi um hábito de uma semana, foi um hábito criado durante anos e o cérebro vai lembrar. Então quando a pessoa está ali e ela está sem a ingestão de açúcares, carboidratos simples, e aí ela fala, não, só hoje, só esse chocolate, ou só esse pedaço de bolo. Ela lembra o cérebro dele todo um caminho de anos que ela teve construindo aquele hábito. E ele volta ao hábito antigo. Então durante esse processo de mudança de hábito, a gente precisa reforçar um novo hábito. E aí, esse novo hábito precisa de tempo, precisa de maturação. Quando ele estiver já bem formado, não vai ter mais necessidade do segundo. Então, o desejo pelo bolo não vai mais existir, eu vou para o aniversário, vou ficar tranquilo. O desejo pelo chocolate, eu posso passar em frente ao chocolate e não vai ter problema. É o que eu digo aos meus pacientes. Você não deve fugir da comida. Você deve olhar para ela e enfrentá-la. Se você está de frente para aquela comida que você tanto desejava e não tem mais desejo, o trabalho está bem feito. E é assim, interessante que, puxando o gancho, quando você vai ter aquele prato de macarrão, de um doce, você tem que pensar na causa e consequência. Então, qual a consequência? O que você quer? Primeiro você tem que entender os passos e as consequências. Então, quando você, eu quero o meu emagrecimento. Pronto, então tu tem que ter um caminho, uma organização para isso. Agora, se eu ficar quebrando, aí eu estou me enganando, porque eu não estou querendo, eu estou... querer sem atitude, sem ação, não adianta. Então, tem um ponto muito bacana em relação a isso, que a gente faz na reprogramação, que acontece, às vezes, principalmente os pratos são ricos em carboidratos simples, né? Porque eles vão ali modificar um pouco os níveis hormonais, e aí você vai ter aquela sensação de prazer, né? Mas acontece, o cérebro, inconscientemente, ele trabalha muito no imediato. Então, quando eu vejo aquele prato de macarrão, né? Aquele prato de macarronada na minha frente, quando eu experimento aquela comida, primeiro vem um prazer do paladar, o prazer degustativo, ele vai vir primeiro. E depois vem a consequência, todo hábito tem uma consequência positiva e negativa. Depois vem a negativa, que eu lembro, nossa, isso vai me engordar. E aí eu entro num remorso. Então são sentimentos, sendo que um vem antes, imediatamente, outro vem depois. Através da programação a gente consegue trazer esse sentimento que viria depois, que é um sentimento consciente. A gente consegue trazer esse sentimento consciente para antes. Então, quando eu vejo o prato de macarronada, eu já sinto aquele sentimento consciente. Opa, não,
e eu consigo dar um não para aquela comida. E esse prazer dura 5 minutos da comida, e o prazer da alegria de estar bem é eterno. É eterno. Celso vai estar aqui sempre conosco nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, e trazendo muitas dicas desse mundo da mente aplicado à nossa saúde. Perfeito. Nos vemos por aí.